Seguinte, o Flamengo já pode se considerar campeão do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro vai se tornar a Bundesliga da Liga. Rapaziada, brincadeiras à parte, o Flamengo acaba de ganhar a sua sétima partida seguida com Leonardo Jardim. Deixa eu botar minhas anotações aqui mais pertinho. E rapaziada, para você que não conhece, eu me chamo Arnilton, eu faço análise de pós-jogo especificamente do Flamengo. Claro que quando tem algum jogo da seleção ou algum jogo importante, eu sempre vou estar gravando aqui. Então, para você, rapaziada, que caiu aqui de paraquedas, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha para seus amigos flamenguistas e bora lá, rapaziada, porque temos muita coisa para comentar. O Flamengo acaba de ganhar a partida de 4-0 em cima do Galo. O Galo, que não tinha perdido até atualmente nenhum jogo de 3 gols de diferença, acaba de perder por Flamengo. O Flamengo tem a sua segunda casa, que é a do Galo. É inacreditável. Seguinte, rapaziada. O que a gente tem sem muita enrolação? Começando pelos relacionados, a gente tem Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz e Léo Pereira fechando a dupla de zaga e Alexandro. No meio de campo a gente tem Everton Araújo e Jorginho. A falta de Pulgar. Opa, pulei aqui sem querer. A falta de Pulgar por conta da lesão que ele teve, se eu não me engano, no ombro. E né, ele acabou não podendo jogar. Ele já tinha tomado a punição de 4 jogos. E quando ele voltou, infelizmente não pôde porque, né, teve a lesão. Mas que bom que a gente ainda tem um garoto, cara. Jorginho, voltando mais uma vez, também estava expulso. Arrascaeta, Plata, que jogou extremamente bem, Samuel Lino, que também jogou muito bem, e Pedro. Cara, o Flamengo em si, todo mundo jogou extremamente bem. É impressionante, cara, que quando todos os jogadores jogam extremamente bem, fica parecendo que ninguém jogou mal. E realmente, ninguém jogou mal. Se você parar pra assistir o jogo, você não pôde assistir o jogo, obrigado por estar me assistindo. Cara, todo mundo jogou extremamente bem. Não tem, de certa forma, o que criticar o Flamengo hoje. O Flamengo, ele tinha posse de bola maior. O Flamengo dominava mais a partida. O Flamengo, de todos os aspectos, meu Deus do céu, era o time perfeito, cara. Eu queria muito que isso daqui fosse a realidade de todos os jogos fosse assim, mas a gente sabe que não é assim, né? Porque tem uma coisa que se chama desgaste. Enfim, o que a gente tem? Além disso, do lado de lá, a gente tem a ausência do Hulk. Cara, o Hulk, ele não jogou especificamente por conta que ele iria completar os 13 jogos. Para quem não sabe, quando você completa os 13 jogos, você não pode mais jogar por outro time. Então, provavelmente ele não jogou por conta que ele vai se transferir e boatos dizem que ele ia pro Fluminense. Pelo menos é o que a transmissão falou. Então, cara, era até estranho porque ele estava relacionado, então, né, da teoria que ele ia jogar e ia continuar no Galo tranquilamente, ia só fechar a temporada dele, aí sim ele ia sair. Mas não foi o que aconteceu, né? Ele nem jogou hoje, ele ia completar os 13 jogos e não ia poder mais poder jogar para outro time. Enfim, né? Provavelmente ele vai pro Galo. Ou ele vai pro Fluminense. Cara, dito isso, ele teria feito diferença na partida? Sinceramente, cara, com 4-0 eu acho que não. Talvez se ele tivesse feito um gol, teria feito um pouco de diferença, sim. Mas, cara, eu acho muito difícil. Da forma que o Galo tava jogando, o Flamengo tava, meu Deus do céu, de uma forma impecável. É impressionante. Não tem o que criticar, cara. Eu queria muito que essa fosse nossa realidade, mas a gente sabe que né, existe lesão. Enfim, o que a gente tem? No primeiro lance, o gol do Pedro. Cara, o Pedro, ele chega a ser o sexto gol no Brasileirão. É impressionante, cara. O Pedro, ele tem 6 jogos e 6 gols, porque tem o segundo gol dele no segundo tempo. O Pedro, meu Deus do céu, mais uma vez o Pedro fazendo uma excelente partida. O Pedro que, cara, todo dia ele tá nos surpreendendo. Mais uma vez ele mete um gol. Eu espero que se ele quiser mais uma vez fazer 40 gols nessa temporada, Léo Jardim está salvando de certa forma o Pedro. Talvez com mais uma vez. Com o Felipe Luiz, ele teria chegado nesse ponto aqui, cara. Sendo bem sincero, eu acho que não. Porque ele teve uma temporada toda com o Pedro e, querendo ou não, ele não conseguiu extrair dessa mesma forma que o Léo Jardim tá conseguindo extrair dele, cara. Mas talvez ele conseguisse, a gente nunca vai saber. Pedro se desenvolvendo com o Léo Jardim, tá maravilhoso pra mim, tá maravilhoso ele metendo gol, cara. Enfim, o que a gente tem no lance do gol dele?
Uma bola. Eu vou mostrar do começo do lance, cara, pra você ver como o Flamengo ele tava no tic-tac estilo Guardiola, que era impressionante. Uma bola saindo do Rossi, o Rossi saindo por meio de campo, se eu não me engano, por Léo Ortiz, o Léo Ortiz toca no Alexandro, o Alexandro toca no Arrascaeta, o Arrascaeta sobra no Samuel Lino, o Samuel Lino sobra no Pedro e... Um senhor, golaço, cara. Pra quem vê às vezes só os melhores momentos, só vai ver a metade do lance. Cara, o Flamengo, ele tava jogando de uma forma, cara, que eu sempre admiro. Eu sinto um incômodo, cara, quando o Flamengo ele tem essas trocas de passe meio que por cima, e a bola vem num bololô, que às vezes na famosa cagada sai o gol. Dessa forma aqui, cara, você vê que não é só um chute, não é só um toque sem querer, é uma estratégia, é uma forma de jogar, cara, que a gente tem que admirar. E é dessa forma aqui que eu mais apoio o Flamengo jogar. E eu espero que continue assim, cara. Eu espero que o Flamengo sempre consiga manter essa forma, sempre consiga manter o ritmo, é, e também a questão física, que o Flamengo joga mais uma vez fisicamente bem. Ele jogou muito bem também contra o Bahia e aqui ele mais uma vez consegue jogar. Eu espero que continue assim, cara. Eu espero que o Flamengo vá daqui para melhor, meu amigo, que seja o primeiro time a ganhar a tríplice coroa. Enfim, cara, o que que a gente tem no lance seguinte? A gente tem a chance do Galo e o Rossi salvando mais uma vez, cara. É impressionante como o Rossi, por mais que o Flamengo tenha ganhado de 4-0, talvez se o Galo tivesse feito um gol, talvez fizesse os dois gols, porque teve dois lances de perigo que o Rossi salvou, teria mudado totalmente a partida. Que bom que ele salvou. O Rossi, mais uma vez, né? Nessa parte aqui ainda estava 1-0. Se ele tivesse metido o gol, seria 1-1. Mas o Rossi consegue salvar a bola nesse lance, que a gente tem a bola batendo bem na trave. Deixa eu botar aqui um pouquinho para vocês verem. Uma cabeceada do jogador do Galo, que ele consegue subir primeiro. A bola raspa no Rossi, vai bem em cima da linha. O Alexander quase bota ela para dentro, mas consegue chutar para fora. Enfim, cara. Depois desse lance aqui, tem um chute, um contra-ataque, no caso, que eu não consegui imagem. Como vocês sabem, quando o jogo é na Premier é muito difícil eu conseguir o lance. Mas depois desse lance aqui, tem um contra-ataque do Flamengo, de uma bola que sai, se eu não me engano, do Plata. Aí o Plata toca no Arrascaeta, ou no Pedro, o Pedro tá de calcanhar pro Arrascaeta e o Arrascaeta perde, cara. Mais uma vez o Pedro dando uma oportunidade de gol. Que pena, cara, que eu não vou conseguir mostrar aqui pra vocês. Mas ele consegue dar um passo para Arrascaeta espetacular de calcanhar, que ele perde o gol, mas mais uma vez gerando uma chance de gol, mais uma vez pressionando o Galo, cara. E o que que a gente tem? No lance seguinte, opa, aqui, eita, o gol do Plata. Cara, Plata aqui joga extremamente bem. O Plata, cara, que eu já tinha criticado ele nos meus últimos vídeos e eu não mudo minha opinião. Eu acho que o Plata tava errado sim. O Plata ele tava de certa forma sendo mimado. Que, pô, apagar foto de Instagram, pelo amor de Deus, cara. Falar que se sente feliz só jogando na seleção, isso é coisa de mimado, né? Vamos ser sinceros aqui. Mas o Plata ele faz uma excelente partida, cara. Como eu tinha falado também no momento que eu tava criticando ele, o Plata ele não é um gênio da bola, mas ele é um bom jogador. Ele faz às vezes a diferença, que é o que ele faz nesse lance aqui, que ele, meu Deus do céu, ele dá um lance de Messi. Como é que é a partida? Ele puxa a responsabilidade sozinho, puxa pra dentro, puxa um, puxa dois, puxa três, desvia de mais um, chuta no gol e faz um senhor golaço. Nesse momento aqui, o Flamengo já tava 2-0. E, cara, pra você ver, a confiança do time quando está todo mundo jogando extremamente bem, não só como o Plata, como o próprio Rossi, o Pedro, o Carrascal, o Arrascaeta, o Samuel Lino, cara, que jogou muito bem. Que mais um lance que eu não vou conseguir mostrar pra vocês porque Premiere, né? Eu não consegui imagem. Cara, todo mundo jogando muito bem. É impressionante a confiança que eles têm. Samuel Lino chutando de fora da área. O Plata chutando fora da área e metendo gol. E, cara, que bom que de certa forma, você pode colocar isso na conta do Léo Jardim. Ele tá conseguindo dar essa confiança para os jogadores. Não é à toa que tem uma hora que todo mundo recua. Todos os jogadores do Flamengo começam a recuar. E ele começa a reclamar, falando que tinha que subir para pressionar. Esse é o tipo de técnico, cara, que eu gosto bastante. Que, pô, é uma coisa tão simples, né? Todo mundo tá recuando e ele tá mandando todo mundo ir pra frente pra pressionar o time. Então, cara, que bom que ele tá conseguindo extrair isso de todos os jogadores. Eu espero que ele continue assim.
É. Meu Deus do céu, cara, essa partida foi inacreditável. O que que a gente tem no lance seguinte? Opa, o gol. Opa, eu apaguei sem querer. Enfim, é o gol do Arrascaeta, cara. O Arrascaeta, mais uma vez, cara, fazendo uma excelente partida. Mais uma vez, é impressionante, envelhece que nem vinho. Eu nunca vou cansar de falar isso, cara. Ele consegue fazer esse golaço. Como é que sai desse lance do Arrascaeta? Uma bola que sobra no Pedro e mais uma vez, tic-tac, troca de passe espetacular. Sai do Pedro, vai pro Everton Araújo, sobra no Pedro novamente, que sobra no Plata, Plata dá de calcanhar pro Varela, que dá um cruzamento e sobra na cabeça do Arrascaeta e sai comemorando. Cara, mais uma vez, Flamengo extremamente dominante na partida. É, a gente sabe que o Flamengo, cara, ele. Eu sempre critico muito isso, que o Flamengo tem muita dificuldade na hora de finalizar. Então, se eu critiquei isso algum dia, nessa partida aqui, eles conseguiram calar minha boca. Que bom, cara, porque é o que a gente pede, cara. O Flamengo, meu Deus do céu, quando joga com time grande, com time pequeno, enfim, ele sempre dá 30, 40 finalizações no gol. Aí você vai ver quantos foi realmente chutes ao gol. Você vê 2 chutes ao gol de 40 finalizações. Nessa partida hoje, o Flamengo ele consegue valorizar quase 100% dos chutes ao gol, porque se eu não me engano ele dá 7 ao todo, ele dá 7 chutes ao gol e faz 4, né? Então é quase uma margem de 80, 70%. Que bom, eu espero que continue assim, cara. O que que a gente tem depois disso? A partida finalizada em 3-0. O Flamengo que tem uma, por mais que não pareça, por mais que o jogo tenha acabado 3-0 no primeiro tempo, é um posse de bola de 50% para cada lado. Você percebe que o Flamengo ele não fica de obrigatoriamente com posse de bola, mas você percebe que fica ainda 50% porque o Galo ainda consegue dar uma leve dominadinha apesar de ter 3-0. Chutes, a gente tem basicamente a mesma coisa, 7 chutes do Galo e 7 chutes do Flamengo, só que um fez 3 gols e o outro nenhum. Chutes ao gol, a gente tem 4 do Galo e 5 do Flamengo. 3 gols, 5 chutes. Um excelente primeiro tempo, cara. Enfim, o que que a gente tem? No segundo tempo, o Rossi mais uma vez confiante, mais uma vez só fã do Flamengo. Querendo ou não, ainda estava um 3-0, então um 3-1 talvez não tivesse gerado absolutamente nada. Talvez, mas talvez tivesse dado um gás a mais para os jogadores do Galo. Talvez também, cara. A gente não sabe. Que bom, Rossi salvando mais uma vez. Rossi sendo extremamente importante. E, cara, meu Deus do céu, o Rossi é de certa forma, cara. Eu até vejo muita gente criticando, falando que ele é um goleiro comum, cara. Desculpa. Não tem como você colocar esse cara como um goleiro comum. Eu sei que, pô, eu não vou querer meter o louco aqui e falar assim, o Rossi é um Rogério Ceni, tá? Ele, Rogério, não, calma aí também, calma. Mas, cara, você falar que o Rossi não é no mínimo, um top 5 e se eu exprimir mais um pouco pro clubismo, um top 2 top, meu Deus do céu, um top um. é, Enfim, é isso. Eu até me perdi aqui no que eu tava falando. O que que a gente tem nessa defesa do Rossi? Uma bola saindo do jogador do Galo. O jogador do Galo sobra no meio, chuta e o Rossi, no reflexo de gato, consegue defender, cara. Enfim, extremamente importante, extremamente crucial para o Flamengo não tomar um 3-1 e talvez o Galo, meu Deus do céu, subir para um gás nele e fizer um segundo ou terceiro gol. O que que a gente tem no lance seguinte? O gol do Pedro. E cara, o Pedro ele chega a seu sétimo gol no Brasileirão. São 6 jogos e 6 gols. O Pedro tem um avassalador, de certa forma, começo muito bem, cara. E eu não tenho mais o que elogiar ele, eu não tenho mais o que falar. É um cara impressionante, é um cara que a gente admira bastante. Na fase ruim dele, eu até fiquei muito triste, cara, quando eu pensei que ele ia sair, porque a gente sabe do potencial dele, cara. Então, meu Deus do céu, se o Pedro quiser, mais uma vez, cara, eu não vou cansar de falar isso, meter 60 gols nessa temporada, eu agradeço. Enfim, como sai o gol do Pedro? O Pedro, mais uma vez, cara, uma bola de tic-tac. Uma bola saindo, se eu não me engano, do Plata. O Plata sobra no Everton Araújo, que sobra no Everton. E o Pedro na cara do gol sozinho, cara. Cara, esse time do Flamengo de hoje tava avassalador. Tava assustador.
A gente só não tá no na tabela por causa de um time que se chama Palmeiras. Mas o Palmeiras, cara, se der uma brecha, se der um tropeço, se der um vacilo, o Flamengo passa. O Flamengo, ele tá, de certa forma, mostrando que quer ganhar tudo esse ano. E eu espero que ganhe, cara. Porque se o Flamengo fizer isso, ele vai ser o primeiro time a ganhar a tríplice coroa enfim, no Brasil. E, cara, os outros times que se cuidem, porque o Flamengo tá assustador. E eu espero que continue assim, cara. Eu espero que isso não seja um momento de um jogo só. Eu espero muito que o Flamengo continue dessa forma. Enfim, cara. Basicamente, o jogo termina assim. A gente tá em segundo lugar ainda do Brasileirão. A gente tá com 26 pontos, ainda atrás do time do Palmeiras, que tá com 32 pontos. Apesar de a gente estar com uma partida a menos, mas ainda são 32 pontos, são 6 pontos de diferença. Se o Palmeiras der um vacilo, a gente passa. A gente só precisa disso. Ele perder duas partidas, ou ele empatar uma e perder outra, ou ele empatar duas partidas. Ele só não pode vencer. Então, vamos torcer, cara. Vamos esperar as próximas partidas. Rapaziada, eu acho que eu não tô esquecendo de absolutamente nada. Eu acho que é isso. Seguinte, essa foi a partida extremamente importante. O Flamengo jogou muito bem, cara. Pra você que teve que dormir, e sinto muito, você acabou de perder uma das melhores partidas, junto com a do Bahia também. Enfim, rapaziada, essa foi a partida. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpe aí atrasar um pouco, porque eu tive um problema com a TV, tive um problema com o microfone, tive um problema com um monte de coisa. Desculpe mais uma vez por não ter mostrado alguns lances, principalmente por conta da Premiere. Quando o jogo é na Premiere, meu Deus do céu, é muito difícil eu conseguir. Rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal. Se você discorda de alguma coisa que eu falei aqui, deixa aí nos comentários, rapaziada. Pode deixar aí, não tenha medo, não dói. E se você concorda comigo, se você acha que o Flamengo tá no papo de ganhar esse Brasileirão, ganhar Libertadores, Copa do Brasil, deixa aí os comentários e se inscreve no canal, deixa o like, rumo a 800 inscritos até o final do ano. É isso, tamo junto, é nóis.